Desta forma, assistiremos em instante à palestra intitulada Nomenclatura de Dispositivos Médicos GMDN, Introdução e Estratégias de Implementação. Este tema será apresentado virtualmente pelo Dr. Luiz Carraça, que acredito já está conosco virtualmente, doutora Gaudete Priskunik, que é a nossa chairwoman, já no palco para receber o nosso convidado, que está em Portugal. O convidado concluiu seu PhD em Biologia Molecular no Imperial College London e obteve experiência em escrita de tecnologia médica. Ambas as experiências são uma base a partir da qual desenvolveu expertise em dispositivos médicos gerais e diagnósticos in vitro. Está na agência GMDN desde 2014, quando entrou como desenvolvedor de nomenclatura. Dr. Carraça atua no gerenciamento de projetos para ajudar a tornar a GMDN um recurso global, principalmente fornecendo treinamento e suporte a partes interessadas de vários países e gerenciando o projeto GMDN Translations. Para a mensagem de acolhida ao nosso palestrante, com a palavra a senhora Chairwoman, doutora Gaudete Priskunik. Olá, doutor Luiz. Bom dia aqui para nós. O som, não estamos lhe ouvindo. Não ouvimos? Microfone habilitado. Ele está pondo o fone. Não ouvimos, doutor. Não. Não. O senhor nos ouve? Alô? Hello? O senhor nos ouve? Escutam agora? Pronto. Deu. Acho que agora fomos. Agora o senhor nos ouve? Eu ouço. Vocês me escutam? Ótimo. Pronto. Bom dia a todos. Bom dia para nós. O senhor está em Lisboa? Eu estou atualmente no Reino Unido, em Londres. Ah, está em Londres. Ok, eu vivo então aqui, então trabalho boa aqui. tarde para você. Sim, obrigado. Então, Muito obrigado pelo convite, primeiro de tudo. É uma honra estar aqui e ter esta oportunidade de apresentar e falar um pouco sobre a GMDN. Então, não sei se estamos prontos para começar. Ou se... Sim, por favor. Ótimo. Então, vou partilhar a minha tela. Por favor, se não compreenderem algo, por favor, digam-me. Ou se não estiverem também a ouvir bem, também por favor, dizem-me. Podem confirmar que estão a ver a minha tela? Sim, agora é em tela, isso, em tela cheia. Ótimo. Ótimo, ok, perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Gostaria de começar com uma pequena introdução sobre o que é o GMDN, a Global Medical Device Nomenclature. Nós temos a missão de ser a nomenclatura global, a nível global, que possa ser usada por todos os países, a nível internacional. Claro está que a nossa missão é dar nome e agrupar todos os dispositivos médicos que são usados nos mercados, em todos os países.
e temos as nossas regras editoriais, seguimos os nossos protocolos para o fazer. Em termos de acesso ao GMDN, como poderão saber, os provedores de atenção médica, de cuidados de saúde, os reguladores, governos e também os organismos de avaliação de conformidade têm acesso gratuito a todos os dados da GMDN. Para outros utilizadores, como por exemplo fabricantes e outros usuários, há opções de assinatura paga e gratuita disponíveis. Nós somos uma instituição que somos autofinanciados, somos independentes, no entanto, somos guiados por orientações dos reguladores. Temos contacto com reguladores regularmente, onde eles nos dão as suas orientações mestras para fazer algumas decisões em relação à nomenclatura de dispositivos, principalmente em temas mais abrangentes, como por exemplo software, ou em produtos de combinação, ou seja, que incluem fármacos e outros. Atualmente temos 12 mil usuários, a maioria hospitais e fabricantes. Somos usados em variados países e somos o sistema de nomenclatura usado no primeiro sistema UDI, que é dos Estados Unidos, da FDA dos Estados Unidos, desde 2013. Falar um pouquinho da história também, da nossa história. A GMDN foi iniciada em 1991, portanto já temos alguns anos. Esse trabalho inicial foi iniciado pela Organização Europeia de Normalização, a SEN, e posteriormente apoiado pelo IMDRF. Algumas datas importantes aqui: 2005, onde a GMDN Agency foi criada como uma agência sem fins lucrativos para gerir a manutenção e o desenvolvimento da base de dados e a nomenclatura. Em 2013, tal como disse, a GMDN foi adotada pela FDA dos Estados Unidos para a regra UDI, e em 2019 temos, a partir dessa altura, uma opção de assinatura gratuita para que todos os utilizadores no mundo possam utilizar sem custos a nossa nomenclatura. O ano passado, um acontecimento importante, uma colaboração entre a OMS e a nossa agência foi iniciada para apoiar a harmonização da nomenclatura na OMS. Portanto, aqui mostramos a distribuição de utilizadores pelos países da GMDN. Como vemos, temos 70% de países que têm acesso à GMDN ou que têm membros nesses países. E aqui uma lista, podemos ver que bastantes nações estão neste momento envolvidas, já envolvidas ou em processo de envolvimento com a GMDN para poderem implementar uma nomenclatura harmonizada a nível internacional. Um pouco sobre a nossa estrutura e a governança da nossa agência. Temos um Board of Trustees, onde o nosso chair é o John Wilkinson. Temos também um corpo que é a Authority Strategic Advisory Group, que é composto por diversos reguladores de algumas nações, como por exemplo a Anvisa. A Anvisa é um dos nossos principais colaboradores no Authority Strategic Advisory Group, também a FDA dos Estados Unidos, Health Canada, Imagery do UK, e também a TGA da Austrália. Temos Technical Advisory Group, como eu falei anteriormente, que é um grupo que nos oferece, portanto, orientações técnicas sobre como seguir algumas orientações a nível de regulações e de identificação de produtos, e é composta por diferentes membros, academia, ou também reguladores, fabricantes e também serviços de saúde. A nossa CEO, Denise Bruce, gera a nossa equipa na nossa agência. Nós estamos em permanente contacto com organizações internacionais
por exemplo, IMDRF, International Medical Device Regulators Forum, também o Global Harmonization Working Party, mais no bloco da Ásia, África também, Médio Oriente, e também em contacto com, por exemplo, a ADVAMED, a Associação Industrial dos Estados Unidos, e também com a Inter-American Coalition for Regulatory Convergence, que nos dão também esse suporte sobre como fazer decisões ou portanto, em que direção nos orientaremos em termos de decisões técnicas e estratégicas. Este é o nosso website que podem visitar. Portanto, todos os utilizadores podem registar-se para abrir a sua conta para terem acesso à nossa base de dados e outras funcionalidades. Aqui um breve slide sobre as opções de membresia, neste caso de assinatura, que os utilizadores podem ter. Portanto, como eu disse, todos os reguladores ou departamentos de governo, também prestadores de cuidados de saúde pública, organismos de avaliação de conformidade, pesquisadores académicos e também outro tipo de conta que é básica, são todas contas que são gratuitas, com acesso aos códigos. Fabricantes e consultorias e outras organizações empresariais podem ter uma assinatura com um custo e, claro, têm também alguns benefícios associados a essa assinatura. Dizer também que os fabricantes mais pequenos podem optar por usar uma conta básica, sem custos, se assim o entenderem, principalmente para fabricantes que comercializam um pequeno número de equipamentos ou de dispositivos. Aqui mais alguns slides para comparar esses diferentes tipos de conta ou de assinatura com as diferentes funcionalidades disponíveis para cada conta entre os departamentos governamentais, hospitais e Conformity Assessment Bodies, ou regime de avaliação de conformidade. As funcionalidades são repartidas com basicamente todas as funcionalidades disponíveis, e para as outras contas há algumas diferenças dependendo do tipo de conta, de assinatura. Em termos de acesso aos dados, temos diferentes opções para partilhar os nossos dados. É possível fazer download diretamente no nosso website, onde temos listas completas mensais ou listas Delta, e através do FTP, que é o principal modo de distribuição ou de partilha dos nossos dados, para termos categorias, que eu já vou explicar um pouco sobre esses diferentes tipos de dados, e temos também vários idiomas disponíveis, incluindo português do Brasil. Temos investido ao longo dos últimos anos alguns fundos na tradução da nomenclatura para português do Brasil, e temos esses dados também disponíveis, não para toda a base de dados, mas para uma parte significativa. Falarei um pouco agora da nomenclatura e da estrutura dos dados. Portanto, eu penso que alguns de vocês da audiência estarão familiarizados com o modo como a nossa nomenclatura está construída. Os termos são o nível mais granular de identificação de produtos ou de dispositivos. É uma listagem plana, ou seja, não hierárquica, e, muito importante, todos os termos são mutuamente exclusivos. Quer dizer que não há sobreposição e então há um agrupamento de dispositivos claro e inequívoco. E os termos são definidos, pois incluem uma definição, além do seu nome, têm uma definição que descreve o dispositivo, o escopo, o uso previsto do dispositivo. Então, aqui do lado direito temos essa listagem plana, digamos assim, com a nomenclatura dos termos, cada termo com o seu nome,
definição e código. Podemos dizer que é uma listagem dinâmica, pois necessita de incorporar novos conceitos, novos termos para descrever novos produtos inovadores que chegam ao mercado. E do lado esquerdo temos o sistema hierárquico de categorias às quais estão ligados todos os termos. Portanto, uma categoria tem, evidentemente, variados termos ligados a ela, e cada termo está também ligado, por sua vez, a várias categorias. As categorias também têm um nome, uma definição e um código. No entanto, esse código não é usado normalmente a nível regulatório ou a nível dos hospitais, e é uma classificação hierárquica que é mais estável, mais estática, tem algumas mudanças para incorporar também alguns novos tipos de dispositivos, mas em geral é muito mais estável do que a parte da nomenclatura. Então, como é que nós descrevemos e agrupamos dispositivos médicos? Na verdade, dar um nome é apenas uma parte da nomenclatura, da função da nomenclatura. Eu diria que a principal função da nossa nomenclatura é agrupar os dispositivos médicos por tipo. É isso que permite depois os usos downstream. Então, tal como eu disse, cada termo tem um nome que é único e descritivo, o máximo possível. Tem uma definição, onde o uso previsto é o critério mais importante para descrever esse tipo de dispositivos, e também outras características estão descritas, tal como a tecnologia e materiais, principalmente a nível de implantes, onde os materiais são uma característica crítica, e também, por exemplo, forma ou componentes incluídos em cada equipamento ou dispositivo. Além disso, listamos também ou incluímos atributos significativos, como, por exemplo, se é um dispositivo reutilizável ou de uso único, se tem inclusão de fármacos, se é um implantável ou se não é implantável, se é invasivo, se não é invasivo, uma série de outros atributos que são úteis numa perspectiva de descrição de atributos clinicamente significativos. E cada termo tem então o seu código com 5 dígitos, é um código sequencial que é gerado sequencialmente pelo sistema. Aqui um exemplo de um termo, neste caso um termo que está em inglês, neste caso um termo de um penso, um curativo, adesivo de polímero sintético, semipermeável, e como podem ver, temos a descrição, a definição, onde se descreve o uso previsto, e algumas características também que ajudam a agrupar os dispositivos por atributos. Vemos que ao lado esquerdo temos o sistema hierárquico. Este termo está ligado aí à categoria de pensos ou curativos de filme, semipermeáveis, e podemos ver que esta categoria encontra-se em diferentes ramos da hierarquia. Podemos dizer que temos uma hierarquia, 2, 3 e outras, portanto, dizemos que temos um sistema polihierárquico de categorização dos dispositivos médicos. Isto serve para agrupar os termos e, por conseguinte, os equipamentos de acordo com diferentes características. Device function, a função do dispositivo, agrupa todos os termos na base de dados. Anatomical specialty, a especialidade anatómica, e um índice de nomes que é também útil para agrupar dispositivos por nome. Outros atributos importantes, como a frequência de uso, a alimentação por energia, temos se é invasivo, a invasibilidade, ou se é implantável ou não, e os materiais, que não está neste slide, mas também existe essa categoria principal, e uma série de outros atributos que são importantes também para uma caracterização mais completa dos dispositivos. Então vemos que esta categoria em particular tem alguns termos ligados a ela, neste caso
e vemos as diferenças entre cada termo, por exemplo, atributos que são usados para descrever e para permitir a distinção entre esses dispositivos, e tentamos ao máximo usar atributos que são clinicamente significativos. Aqui mais um exemplo, aqui neste caso em português do Brasil, mostro aqui a função do dispositivo, a categoria função do dispositivo, todas as subcategorias principais nesse nodo principal e também abaixo da especialidade anatómica. Esta árvore hierárquica permite fazer seleção múltipla, o que quer dizer que podemos selecionar simultaneamente diferentes categorias e ver os resultados dos termos que estão simultaneamente ligados a todas essas categorias selecionadas. Isso é útil para fazer ou para extrair termos e, por conseguinte, dispositivos que têm atributos em que estamos interessados. Este é um screenshot do nosso sítio web. Portanto, clicando no nome do termo, podemos ver a sua definição. Estão aqui os códigos que são visíveis para as assinaturas dos hospitais e reguladores e organismos de avaliação de conformidade, e os usuários podem também visitar mais detalhes sobre cada termo nesta secção aqui. Aqui também um screenshot, mas neste caso de produtos para a saúde de diagnóstico in vitro. Vemos aqui as subcategorias que estão incluídas abaixo dessa categoria. Por exemplo, os IVDs ou DIVs para doenças infecciosas, que é uma das categorias mais importantes, é uma das que tem mais termos ligados na nossa base de dados, e vemos aqui as descrições, os termos para os testes de diagnóstico in vitro para doenças infecciosas. Uma pequena introdução sobre como os utilizadores podem usar o nosso sistema. Temos um motor de pesquisa simples, onde palavras ou partes de palavras podem ser usadas para fazer as buscas, e os resultados aparecem por ordem de relevância. Portanto, esse site ou esta página está disponível neste link e podem visitar. Temos uma série de filtros e também de opções, por exemplo, para escolher o idioma e outros parâmetros importantes. Além deste mecanismo de busca ou de pesquisa de termos, podemos também usar Advanced Search, que é usando então o nosso sistema de categorias, navegando através das categorias, podemos pesquisar aqueles produtos em que estamos interessados, com a opção de seleção múltipla, e, portanto, é uma funcionalidade que permite também encontrar termos que estão relacionados uns com os outros a diferentes níveis. Então, alguns pontos-chave sobre o nosso sistema. Um deles é a precisão dos termos. Nós tentamos ao máximo, dentro do possível, fazer definições ou criar definições que são accurate e que são inambíguas, não são ambíguas, para permitir essa análise de dados, para permitir um agrupamento mais consistente, mais sólido dos dispositivos sem o overlap, sem sobreposição. Uma parte importante da criação e da manutenção de termos é a colaboração que nós temos com diferentes intervenientes no sistema de saúde. Portanto, os novos termos são sempre desenvolvidos com o feedback dos fabricantes, que submeteram os detalhes dos seus produtos no nosso website, e, tal como disse antes, para temas mais críticos, mais abrangentes, consultamos com a indústria e com os reguladores, principalmente para que
para que eles possam fornecer o seu feedback e as suas linhas orientadoras. Importante também dizer que o nosso sistema é atualizado em tempo real, e isto permite a captura dos mais recentes dispositivos e de inovações no mercado. Bom, aqui temos algumas diferenças entre as nomenclaturas existentes. Alguns de vocês poderão também conhecer algumas destas nomenclaturas. Dizer que a GMDN, tal como mostrei antes, é a nomenclatura mais abrangente a nível mundial, é aquela que é usada por mais países, e algumas diferenças aqui estão listadas. As mais importantes são termos mutuamente exclusivos da GMDN, por exemplo, a UMDNS, que é a nomenclatura da ECRI, também tem termos mutuamente exclusivos. No entanto, por exemplo, a UMDNS não lista os produtos de diagnóstico in vitro, enquanto a GMDN tem diagnóstico in vitro e dispositivos médicos em geral. Outras nomenclaturas, como a EMDN, por exemplo, não tem definições, não tem termos mutuamente exclusivos, e as atualizações variam entre as diferentes nomenclaturas. E temos aqui também, por exemplo, o sistema UDI, onde as nomenclaturas estão usadas. Vemos que, por exemplo, nos Estados Unidos, também aqui no Reino Unido, onde está a ser desenvolvido um sistema UDI, e outros países, como por exemplo Brasil. Ainda recentemente tivemos uma reunião com a Anvisa sobre o sistema UDI que vai ser lançado em breve, com o uso de GMDN. E aqui também, portanto, as diferenças entre as opções de assinatura. Este é um estudo ou uma observação que foi feita pela Organização Mundial de Saúde, que faz uma comparação entre estas 4 nomenclaturas, neste caso particular, entre alguns termos para máscaras faciais de oxigênio, e como podemos ver, há diferenças estruturais entre as nomenclaturas, como seria de esperar, e vemos que há uma relação de muitos para muitos. Porquê? Porque as nomenclaturas usam modos diferentes de listar os atributos, de listar as características de cada dispositivo. Então isto faz com que o mapeamento, por exemplo, há vários utilizadores que nos perguntam sobre se temos mapeamento entre a nossa nomenclatura e outras. A nossa recomendação é que um mapeamento não seja feito, porque principalmente os resultados não vão ser precisos, e há uma relação de muitos para muitos, ou de um para muitos, ou de muitos para um, o que não facilita a troca de informação entre as diferentes organizações que poderão estar a usar essas nomenclaturas. Então, a nossa recomendação, na verdade, é que, claro, usar GMDN, mas fazer a atribuição dos termos GMDN a produtos diretamente, e não mapeamento ou correspondência entre diferentes nomenclaturas. Falarei agora um pouco sobre a manutenção e atualizações da GMDN. Portanto, como disse, o sistema é um sistema dinâmico, porque necessita de aceitar novos conceitos, e, em alguns casos, alguns produtos são variações de produtos existentes, então são incluídos em conceitos, em termos existentes, e, como tal, alguns nomes e definições dos termos podem mudar. No entanto, esses códigos não mudam, o que é importante. Temos neste momento um total mais ou menos de 25 mil termos ativos, onde metade são dispositivos médicos gerais e a outra metade são produtos de diagnóstico in vitro. E claro, é necessário uma evolução para acompanhar a evolução dos mercados, para nos mantermos atualizados com as regulamentos e inovação. Em termos de números, temos cerca de menos de 1% do total de números de termos, do total de número de termos na base de dados, que são novos termos por ano. Conceitos que são expandidos temos cerca de 2%, e alguns termos que são retirados ou obsoletos, menos de 1%.
Portanto, e temos uma consulta com reguladores e outras partes interessadas para orientação sobre temas principais, tal como já referi. Então, no caso de haver um novo dispositivo a ser comercializado, temos, portanto, duas opções, tal como expliquei. Ou se cria um termo novo, ou com um novo código, que é publicado no nosso site em tempo real, e que vai ser incluído nos arquivos mensais ou diários de exportação. Ou então um termo existente é expandido para incluir essa nova variação num grupo, ou num termo existente. Em alguns casos, e devido a requisitos, por exemplo, de reguladores que identificaram um novo atributo que é necessário descrever, esse atributo é usado como base para fazer a distinção entre novos produtos. E pode suceder o caso em que um termo existente não faça referência a esse atributo, e então é um dos casos onde um termo é retirado e substituído por exemplo, dois termos, onde há mais especificidade que permite descrever esses novos atributos. Temos também casos onde há uma granularidade um pouco mais alta do que é desejável. Dizer também que originalmente a GMDN foi criada através de uma combinação uma combinação de nomenclaturas existentes à data, 1991, e portanto, ao longo dos anos, é um sistema que tem vindo a maturar. Não está no ponto de maturação máximo, mas é sem dúvida a nomenclatura mais abrangente e mais madura neste momento. E claro, são necessários certos ajustes para continuar essa evolução. Portanto, é importante ter em conta exatamente isso. No caso onde os utilizadores não encontram um termo necessário para o seu produto, ou que descreve com precisão o seu produto, eles podem submeter consultas através do nosso website. A nossa equipa técnica irá rever os detalhes dos produtos e manter comunicação com o fabricante, ou o hospital, ou o regulador, neste caso, para que se possa criar então um novo termo ou expandir um termo existente. Todos estes processos são auditados e são concordantes com o Quality Management System 9001 e somos auditados por um grupo externo de auditoria todos os anos para certificarem que as nossas regras editoriais e controle de qualidade são seguidas. Então, uma vez que o termo é criado, então pedimos feedback ao fabricante para aceitar, para confirmar o novo termo, e assim o termo poderá ser publicado na nossa base de dados. A atribuição de termos GMDN a dispositivos é uma atividade importante, sem dúvida que necessita algum know-how. Há uma regra geral, que eu diria geral, que é que cada dispositivo colocado no mercado separadamente, ou seja, que tem o seu próprio UDI, ou o seu próprio código de barras, ou SKU, deve ser atribuído um único termo GMDN que represente com precisão esse dispositivo. Então é uma regra a ter em conta. Temos um código de boas práticas na GMDN. Portanto, cada organização deve ter uma abordagem global da nomenclatura. Recomendamos apenas uma conta por organização, onde vários usuários podem ser adicionados, e ter um grupo de pessoas que é responsável por essas atividades relacionadas com a GMDN. E, claro, enviar consultas a tempo e permanecer em contato com a agência. Isto para que todos os processos relacionados com a GMDN possam ser o mais eficiente possível. Eu falarei agora um pouco de casos de uso e estratégias de implementação da GMDN. Um slide que mostra o que é que a GMDN é importante para os programas de saúde pública. A GMDN
como sistema de harmonização a nível de nomenclatura, pretende oferecer uma melhoria na rastreabilidade, segurança e eficiência dos dispositivos. Porquê? Porque permite uma linguagem standardizada que promove a troca de informação entre os diferentes intervenientes, ou seja, uma interoperabilidade entre os diferentes pontos ao longo do ecossistema de saúde, entre fabricantes, reguladores, hospitais, cadeia de suministro e outros, e parte clínica também. Portanto, é também um sistema que complementa o sistema UDI, depois permite identificar o tipo de dispositivo nos sistemas UDI, e isso permite mais à frente fazer análises de comparação entre dispositivos que estão incluídos no mesmo grupo, ou seja, no mesmo termo, e fazer análise de segurança e de performance. Portanto, este slide também sumariza um pouco aquilo que acabei de dizer. Reguladores podem usar a GMDN para pre-market ou pré-comercialização e também para pós-comercialização. Normalmente, os fabricantes submetem o registro dos seus produtos usando um código GMDN como identificador do tipo de dispositivo. Temos vários casos onde isso acontece neste momento. Cadeia de suprimentos, temos alguns exemplos em que falarei mais à frente, onde o GMDN é usado para agrupar dispositivos em licitações, hospitais que lá está para poderem fazer a manutenção dos seus inventários e organizar as suas compras, para poderem localizar ou identificar alternativas a produtos que estejam em falta nos seus estoques, e também no ambiente clínico, que lá está na análise pós-comercialização para detecção de sinais de segurança, portanto, na vigilância pós-comercialização. Estas são algumas atividades recentes da nossa agência. Temos, como falarei mais à frente, uma colaboração com a OMS, portanto, diferentes organizações, por exemplo, a Strata e Discovery Health usam GMDN para agruparem equipamentos, dispositivos, para poderem oferecer ferramentas aos seus clientes de análise de custos. Joint Procurement Program, falarei mais à frente, um programa de licitações para aquisição de equipamentos médicos na região do Golfo. Temos alguns registries, que não tenho a certeza como se diz no Brasil, portanto, organizações de registro de dados clínicos. E, portanto, mais à frente explicarei ou falarei sobre alguns destes casos. Uma colaboração com a Unicef, para que eles possam usar os termos, códigos e definições nos seus catálogos. E falarei mais à frente de outros casos. Por exemplo, a colaboração com a Organização Mundial de Saúde, desde o ano passado, a Medevis, que é a plataforma online de dispositivos médicos prioritários da OMS, inclui as referências GMDN, os códigos, o nome e a definição. E nós estamos em colaboração constante com a OMS para poder dar esse suporte e fazer a troca de informações para que eles possam manter as entradas dos códigos na sua base de dados online. Também relacionado com o OMS, a EDL4, que é a Essential Diagnostics List. Portanto, desde o ano passado também esta lista inclui códigos GMDN. Isto aqui, para quem não está familiarizado, é uma lista de produtos de diagnóstico in vitro que são essenciais, principalmente muito útil para países em desenvolvimento, que necessitam de saber quais são os produtos de diagnóstico in vitro mais críticos e para poderem adquiri-los. Então, a GMDN é usada para poder harmonizar os nomes, os termos desses produtos e assim reduzir a ambiguidade.
e claro, ajudando a cadeia de suprimentos a conseguir, a poder obter esses produtos em cada país. Temos algumas colaborações a nível de implementação dos sistemas de saúde, a nível nacional e regional. Por exemplo, aqui no Reino Unido, a GMDN tornou-se num Information Standard, num padrão de informação da NHS, do Sistema Nacional de Saúde. Temos alguns programas que estão neste momento, há muita atividade ao redor de, aqui no Reino Unido, ao redor de bases de dados para a captura de produtos de dispositivos médicos. Neste momento há um programa chamado Netis que está a usar a GMDN para poder agrupar dispositivos que estão registados em bases de dados de hospitais e no regulador, portanto, usando GMDN para fazer esse agrupamento. MTP-Reg na Suécia, tenho um slide em que falarei um pouco mais sobre esse caso muito interessante. Também na Holanda, the National Implant Registry está a usar GMDN para implantes, para identificação de implantes e outros casos que também falarei mais à frente. Então, tal como disse, nos Países Baixos, a National Implant Registry, juntamente com alguns parceiros, por exemplo, a SNOMED, a GS1, neste caso, estão a fazer um programa para agrupamento e para identificação de implantes a nível nacional em todos os hospitais nos Países Baixos. Na Suécia, MTP-Reg Group é um grupo que foi criado pela Associação de Engenharia Clínica da Suécia para servir como um sistema de codificação nacional de todos os dispositivos em todos os hospitais a nível nacional na Suécia. Então, 80 hospitais públicos na Suécia, há uma base de dados centralizada que contém informação sobre todos os equipamentos usados nos hospitais. O sistema de codificação que eles criaram inclui o código GMDN e um código para cada produto a nível de modelo. Então, as suas atividades incluem atribuir estas referências a cada código GMDN para que possam criar um código mais abrangente e que é partilhado por todos os hospitais através da base de dados que é atualizada diariamente. Tem neste momento 25 mil entradas no seu registro e é um exemplo muito, muito interessante porque mostra como a colaboração entre hospitais a nível nacional pode ajudar os hospitais a melhorarem os seus inventários e a manutenção de inventários, a encontrar alternativas e a partilharem alternativas de produtos que possam estar em falta. Então, um caso muito, muito interessante. Outro caso interessante é no Médio Oriente, onde temos a Gulf Health Council, GHC, que é um grupo de vários países no Médio Oriente, que iniciaram um programa de licitação para todos os hospitais que operam nesses países e estão usando o GMDN como agrupador de dispositivos nas listas de licitação. Então estamos também em colaboração com eles e é um projeto também bastante interessante que permite harmonizar e criar esses grupos consistentes de produtos que necessitam de ser adquiridos. Bom, um tema importante é a submissão a nível do regulador. Esta submissão a nível do regulador dos códigos GMDN, essa base de dados de cada regulador torna-se na fonte da verdade, na medida em que todos os produtos que são comercializados no país estarão incluídos nessa base de dados. Algumas recomendações sobre isso. Portanto, por exemplo, nos Estados Unidos, na FDA, também no Reino Unido, no Brasil, a submissão no regulador para aprovação pré-comercialização e disponível para usuários downstream, que é o caso, por exemplo, no Brasil, são dados que vão estar disponíveis para o público e que incluem esse ponto de referência do tipo de dispositivo
como é uma nomenclatura, neste caso a GMDN. Em termos de atribuição de termos GMDN a dispositivos, é um esforço conjunto entre os diferentes intervenientes. A nossa agência, nós providenciamos, oferecemos capacitação ou treinamento para os fabricantes e outros e hospitais poderem fazer essa atribuição de forma correta entre os fabricantes, reguladores, provedores de soluções de dados e provedores de atenção médica também. Embora em muitos casos os hospitais façam a sua própria atribuição de termos a nível da sua organização, a base de dados a nível do regulador será o ponto de referência e, tal como disse, por exemplo, aqui no UK, no Reino Unido, este projeto Netis tenta combinar essas diferentes fontes de dados, bases de dados, e agregar para que haja uma base de dados centralizada com a informação toda disponível. Claro que é recomendado que todos os registros dos produtos no regulador sejam vinculados a um código GMDN. Uma outra recomendação, claro, está a GMDN como requisito obrigatório no registro de produtos de saúde. Explicar um pouco também a relação entre a GMDN e o UDI. Provavelmente vocês na audiência estarão familiarizados com o UDI. A Anvisa irá lançar o seu sistema a nível nacional em breve. Um pequeno sumário aqui: uma agência emissora de UDI fornece ao fabricante um código único, que é normalmente um código de barras, para ser colocado no dispositivo ou no empacotamento do dispositivo, o que vai permitir a recuperação de dados relacionados com esse dispositivo, que foram submetidos na base de dados pelo fabricante no início do processo. E o código GMDN é o elemento que permite a identificação do tipo de dispositivo nessa base de dados. Tal como é possível capturar uma série de outros atributos. Portanto, a relação UDI-GMDN, um código do ativo a nível, por exemplo, de um hospital, tem o seu próprio código. Portanto, é único e é utilizado apenas por essa organização e é a chave para a identificação de um ativo específico. Um código UDI é um identificador da marca modelo que é consistente e é claro e é a nível do modelo de cada fabricante. Um código GMDN é um indicador do tipo de dispositivo que pode ser usado para gestão de equipamentos e análise de dados. Então, temos aqui um exemplo, uma ilustração de uma base de dados UDI, onde vemos cada produto que está na base de dados com o seu próprio UDI-DI, de diferentes fabricantes, com, claro, diferentes números ou referências de catálogo, mas todos sob o mesmo código GMDN. O código GMDN é o elemento que permite o agrupamento desses produtos por tipo, por características partilhadas entre si. Então, o grupo GMDN permite agrupar produtos produtos semelhantes de diferentes fabricantes que partilham características. Aqui 2 exemplos de sistemas. O UDI nos Estados Unidos, o Access Good ID é a base de dados pública que pode ser consultada por todos e consultar todos os dispositivos que estão atualmente registados nos Estados Unidos em comercialização, e vemos aqui a presença do termo GMDN com as entradas para cada DI. Também no Reino Unido, o regulador MHRA tem um sistema onde o código GMDN é usado e através dele podemos saber quais são os fabricantes que estão neste momento a usar os dispositivos associados a um código em particular. No futuro, em breve, vai haver também um sistema semelhante a um sistema UDI, que é o PIM, Product Information Management, onde os UDIs serão capturados.
Outra dimensão, digamos assim, de um uso de uma nomenclatura é a análise de dados, seja de problemas de mau funcionamento. Peço desculpa porque este slide não está em português. De mau funcionamento ou de efeitos inesperados a longo termo. E também, claro, em termos de performance, de eficácia de cada dispositivo. Portanto, essa análise pode ser feita a diferentes níveis. A nível do produto, usando o UDI, o que permite, por exemplo, identificar eventos adversos a nível de um produto específico, a nível de modelo de um fabricante, o que permite a retirada do mercado. No entanto, usando GMDN, essa análise pode ser abrangida a todos os dispositivos que estão incluídos no mesmo grupo, que partilham semelhanças entre si, e avaliar se há também, por exemplo, o mesmo tipo de problema que foi detectado num produto específico. É uma das capacidades, uma das funcionalidades de uma nomenclatura. Por exemplo, neste caso, temos um código GMDN que apresenta maior taxa de falhas. Isto são dados simulados, mas é uma ilustração sobre a utilidade de GMDN para análise de vigilância de mercado. Temos que todos estes diferentes fabricantes usam este tipo de dispositivo e está indicada aqui uma taxa de problemas ou de falha maior do que é observado para outros produtos. Então isso pode indicar o que é um problema. Há um problema de design. Há um problema de design desses tipos de produtos. Tem um exemplo, são as próteses de quadril de metal. Aqui há uns anos houve um estudo extensivo feito aqui no Reino Unido que observou uma taxa maior de falha, de problemas desse tipo de próteses, onde o tecido à volta da prótese degradava-se mais rapidamente do que em comparação com próteses feitas, por exemplo, de cerâmica ou de polietileno. Outra situação onde a GMDN pode ser interessante, pode ser útil, é onde neste caso, todos os fabricantes usam este tipo de dispositivo, mas há um fabricante onde a taxa de falha, de problemas é maior do que nos outros fabricantes. Isto indica um problema de produção. Um exemplo é o fabricante que há uns anos comercializava produtos ou implantes mamários com silicone de tipo industrial e não de tipo médico ou clínico, o que levou a acidentes adversos, eventos adversos nos pacientes. Bom, muito obrigado pelo tempo, pela oportunidade, e claro, estamos disponíveis para responder quaisquer perguntas. Muito obrigada, Luiz, pela tua apresentação. Foi muito elucidativa. Acredito que as pessoas estejam sabendo mais a respeito das nomenclaturas. E a Helena, que é a presidente da ABEA, tem uma pergunta para fazer. Dona Helena. Luiz, muito obrigada pelo convite. É muita honra a gente escutar uma palestra da GMDN. Principalmente que no Brasil nós temos hoje uma codificação da ATUS, que é da Agência Nacional de Saúde do Brasil, que é uma agência regulatória das operadoras de saúde. Não é do SUS, não é do Conitec. E nós temos muitas dificuldades em negociações com algumas operadoras de saúde por conta que essa codificação não tem a descrição do material. Então, isso era uma coisa. E outra pergunta que eu queria lhe fazer é se o RNI influencia alguma coisa depois dos resultados dele para a GMDN, para aqueles materiais que são banidos do mercado pela mau uso ou pela, como é que a gente pode dizer, por não serem eficazes, né? Se vocês
tem alguma ligação com o RNI, Registro Nacional de Implantes? Então, respondendo à última pergunta, Vinícius, nós no Brasil estamos em contacto com a Anvisa. O organismo que falou, não tenho a certeza se estamos em contacto com eles, mas tal como em relação à primeira pergunta, se há organismos onde, por exemplo, os utilizadores veem uma oportunidade de uma nomenclatura como a GMDN ser integrada, então ótimo para nós estamos disponíveis para ajudar. É uma questão, se calhar, de nos pormos em contacto com essas organizações para vermos como poderemos incorporar a GMDN nos seus sistemas. Da ANS, o sistema da ANS. Eu entendi. Não, mas a gente segue a nomenclatura da GMDN, mas temos uma codificação de uma agência local do Brasil, né? Nacional. Okay. Tá. Mas isso é só, eu estou só lhe contextualizando. Mas a minha pergunta maior é se os resultados dos registros nacionais de implantes, que foi criado na Noruega, né, que hoje está no mundo todo, sofre influência. Vocês, quando ele sai do mercado, tem que dar baixa no código da GMDN, se existe alguma correlação? Neste momento, penso que, se é da Noruega, penso que não. Nós estamos mais em contacto neste momento com aqueles programas que mencionei, na Suécia e também nos Países Baixos. Nos Países Baixos tem o National Implant Registry. É da Noruega. É uma questão também de nos colocarmos em contacto com eles. Eu não sei ao certo se eles estão usando a GMDN neste momento, na Noruega, nesse programa, nesse registro. No registro. Atualmente, a Anvisa colocou nos hospitais do Brasil esse Registro Nacional de Implantes. Mas, como está avançando a hora, né, Goldete, a gente tem outros palestrantes que têm horário de voo, a gente vai encaminhar para você o que a gente tem de perguntas. Se você puder nos responder por e-mail, viu? A gente agradece, né, Gold? Sem dúvida. Sem dúvida. Farei. Sim. Ficarei à espera. É por uma questão de horário e também para liberar você, que você está aí no Reino Unido, e para o pessoal aqui tem um palestrante com problema de voo também. A gente agradece muito a tua participação, Luiz. Muito obrigado, eu. Um minutinho, nós vamos tirar uma foto remota com você, fica em tela aí. Tá que a dona Helena vai tirar uma foto. Com certeza. 1 minuto. Tá, vai chegar a você o comprovante, um certificado, ótimo. Muito obrigado. Livro, tudo muito que você obrigado. Tem direito. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Luiz. Agradecemos muito a sua disponibilidade. Obrigada. Igualmente, muito obrigado. Até uma próxima. Até.